Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. O tema de nossa pregação de hoje é E era noite. Qual é o tema? E era noite. Para a gente entender esse tema, e era noite, nós vamos ler aqui alguns textos. E aí você vai entender. E a gente vai começar com João capítulo 13. É uma palavra curta, mas é uma palavra que exige a nossa atenção, o nosso cuidado, né? Não vamos perder absolutamente nada. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 13, que é o texto de partida. João, capítulo 13. 13. Capítulo 13 de João. E quem já encontrou, diga amém. E assim começa o versículo que é o principal nosso, é o 30. Versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. O tema nasceu desse versículo, o tema nasceu desse texto aqui. Vou ler novamente. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. E era já noite. Preste atenção. Daqui para frente, desse momento para frente, nós vamos observar que a vida de Jesus foi se tornando ou se tornou uma noite, se tornou uma escuridão, se tornou trevas. Nesse momento aqui do texto, Jesus ele estava reunido com os seus discípulos e era a última ceia que ele estava participando com eles. Era a última ceia que ele estava participando com eles. Num dado momento, Jesus, ele ali com os discípulos reunidos, ele disse: um de vós vai me trair. E todos estavam lá. Ninguém quis pronunciar palavra perguntando para Jesus: epa, como é que é isso? Quem é? Como? Todos baixaram a cabeça e ficaram aterrorizados, perplexos, pasmos. Não é possível. João estava do lado de Jesus nesse momento, com a sua cabeça reclinada sobre Jesus, no seu peito. Pedro assim olhou para João e fez um sinal para ele. Pedro olhou e disse assim: pergunta para ele quem é o traidor. O João captou, o João perguntou: Senhor, quem é que vai te trair? E Jesus disse: aquele a quem eu der o bocado. Aquele a quem eu der o bocado molhado. E aí Jesus pega o bocado molhado e dá para quem? Para Judas. Veja, a partir desse momento, a vida de Jesus se transforma em trevas, se transforma em escuridão. Por isso eu estou usando o tema E era noite. Para Jesus, até a cruz, a partir de agora, até a cruz, ele só foi passando por situações, por momentos de escuridão, de trevas na sua vida. Começou com a traição de um de seus discípulos.
Logo mais à frente, aqui no versículo de número 33, Jesus ele começa a passar as últimas instruções para os seus discípulos. Então ele vai passando as últimas instruções para os seus discípulos. E no 33, Jesus disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Então ele já está dizendo, está acabando os meus dias aqui. O meu tempo com vocês está acabando. Ainda por um pouco, nem os dias, está acabando. Daqui a pouco vai acontecer algo. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Então preste atenção, ele estava falando, Jesus estava dizendo, que para onde ele ia, agora eles não podiam ir. Nesse momento, Pedro, com uma pergunta curiosa, perguntou no 36, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? O Pedro não entendeu, então ele perguntou. Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes agora, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, olha o que Pedro disse: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Parou para pensar nisso? Olha a ousadia de Pedro. Como assim, Senhor, não posso ir agora? Estou pronto, estou preparado. Por ti eu dou a minha vida. Porque Jesus disse: ó, para onde eu vou agora você não pode ir. Depois você vai, mas agora não dá para ir. Não, Senhor, eu estou pronto para dar a minha vida. Foi nesse momento que Jesus prediz, ele se antecipa e fala o que Pedro vai fazer com ele. No versículo de número 38, Jesus disse: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Prestou atenção? Mais uma noite para Jesus. A vida de Jesus era uma noite ali nesses momentos, nos seus últimos momentos de vida. Está ouvindo, gente? E era noite. Começou com a traição de quem? De Judas. Aí agora vem as negações de quem? De Pedro. Isso é noite ou não é? É escuridão ou não é? Talvez muitos de nós enfrentamos ou passamos por situações assim. Quem sabe alguns de vocês podem até dizer: pastor, verdade, eu tenho passado por um momento de trevas na minha vida, por um período de escuridão, de noite da minha vida, que olha, está complicado. Porque as lutas, irmãos, da vida são trevas, são momentos de noite que passamos. Então Jesus, nesse momento, na última ceia com os seus discípulos, anuncia que um seria o traidor, um dos seus. Depois na frente, Pedro, com todo orgulho, disse: não, Senhor, não tem problema, eu estou pronto para ir contigo, eu estou pronto para dar minha vida pelo Senhor. E Jesus disse: Pedro, não fala assim, Pedro. Deixa eu te falar, eu vou te dizer o que vai acontecer com você, rapaz. Você vai me negar 3 vezes. Você não pode dizer que está pronto, porque você não está. Que você vai dar sua vida por mim, você não vai dar. Você vai me negar 3 vezes. Irmãos, pensou? Como é que devia estar a cabeça de Jesus ali, né? Sendo traído por um e agora o outro vai negar. Se a gente continuar, a gente vai passar pelo capítulo 14, que continua as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Vamos para o 15, continua as últimas instruções aos discípulos. Vamos para o capítulo 16, continua as últimas instruções dos discípulos. Chega no capítulo 17, tem uma oração que Jesus faz pelos discípulos, mas ainda continua as instruções.
E aí a gente chega lá no capítulo de número 18. No capítulo de número 18, aqui, Judas já havia traído Jesus, já havia denunciado a Jesus, já havia dito para os soldados que ele, Judas, sabia onde Jesus estaria agora. Jesus, ele tinha o costume, o hábito de ir para um jardim chamado Getsêmani. É nesse jardim que Jesus abriu o coração dele, que dava grandes lições, sermões e orações a Deus. Judas sabia, então Judas anunciou para os soldados e disse: olha, eu sei onde ele está. Ele está lá no jardim de Getsêmani, certeza, ele está lá e não sai de lá. Lá é o momento dele, do encontro dele com o Pai. Está ouvindo ou não? Quem está entendendo? Amém. E aí o que acontece? Os soldados vão. E quando os soldados chegam lá, Jesus se antecipa e pergunta: vocês estão procurando quem? Jesus de Nazaré. Aí Jesus responde: sou eu. Eles caíram prostrados. Aí de novo: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Aí sabe o que fizeram com ele? 12, versículo, capítulo 18. Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus fizeram o quê? Prenderam a Jesus e o manietaram, amarraram, imobilizaram. Está ouvindo? Eu não sei se você observa, mas não foram os soldados que prenderam Jesus, Jesus que se entregou, porque a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras estavam já se cumprindo. Jesus, ele ia se entregar. Quem vocês estão procurando? Jesus: não é só eu. Preste bem atenção que mais uma noite Jesus aqui está passando. Qual era? Prisão. Jesus foi preso. Olha, presta atenção: traição, negação e agora prisão. Isso só pode ser noite. E era noite. E era noite para Jesus até a cruz. Perdão. E era noite para Jesus até a cruz. Desse momento em diante, irmão, só noite para Jesus. Só noite, 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 noite. Parecia que não ia acabar nunca. Se a gente olhar para o texto, a gente vai ver que ele foi colocado numa prisão, e uma prisão fria, porque estava frio naquele dia. Pensa, ele amarrado numa prisão fria. Por quê? Porque estava frio naquele dia. Diz aqui, ó, no versículo 18, posso ler para vocês, para ter essa certeza: ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio. Então era um dia de frio. E agora colocaram Jesus numa prisão fria. E se a gente vai olhando para o texto, a gente vai observando, até que chegou o momento em que Jesus, ele foi julgado. Ainda no capítulo 18, Jesus foi julgado e condenado. No versículo 28 aqui, ó. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o quê? A audiência. Então Jesus foi julgado. Julgado e condenado injustamente. Está ouvindo, gente? Vou repetir. Ele foi julgado e condenado injustamente. O que ele fez? Nada. Absolutamente nada Jesus fez. Mas foi julgado. Foi levado para a audiência e ali ele foi julgado. E ele foi condenado. E aí, lá no capítulo 19, quando ele recebe a condenação, primeira coisa que fizeram com Jesus, açoitaram a Jesus. Olha aqui no versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Então Jesus foi açoitado. Era noite? Era noite. Para Jesus era noite.
O momento que Jesus estava vivendo para ele era noite. Vocês estão entendendo, gente? Estou preocupado. Estão entendendo mesmo? Era noite. Sabe o que mais aconteceu com ele? Versículo 2: e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de quê? De púrpura. O que colocaram sobre a cabeça de Jesus? Uma coroa de espinho. Pensa, foi açoitado, agora bota uma coroa de espinho na cabeça. Como se não bastasse, no versículo de número 3, eles diziam: salve, ó rei dos judeus, e davam-lhe o quê? Bofetadas. Era noite para Jesus. Jesus estava sofrendo. Alguém está me compreendendo? Era noite para Jesus. Foi condenado. Jesus foi para a cruz e morreu por nós. No versículo de 17 diz: e levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado o quê? Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Diga amém. Foi condenado, foi açoitado. O que mais foi? Colocaram uma coroa de espinhos, bofetearam Jesus, colocaram ele numa cruz. Jesus morre e foi sepultado. Isso era noite para ele. Noite, então, para nós aqui, no ensinamento que estamos tendo, são as lutas, são os momentos tenebrosos, escuros que passamos, que enfrentamos. Vamos tentar recapitular, desde então, na última ceia com os discípulos, ele anunciou o traidor. Depois, ele prediz as negações, me ajuda, de Pedro. Depois das negações de Pedro, ele foi preso, depois julgado, açoitado, bofeteado, coroa de espinho na cabeça, pendurado na cruz. Era noite, pendurado na cruz, sepultado, morto. Parecia aqui que era o fim de tudo. Às vezes não parece para você que é o fim? Você já teve sensações assim, de estar passando por um momento delicado e vai ser o fim. Eu acho que dessa vez a gente vai separar. Eu acho que dessa vez vai me dar um treco. Não é? Eu acho que dessa vez não vai dar mais certo. Dessa vez. Não parece que é o fim. Parecia ser o fim aqui, ó. Parecia ser o fim. Mas aí, irmãos, algo muito maior estava prestes a acontecer. Passado 3 dias, versículo 1 do capítulo 20. Olha o que aconteceu. Passado 3 dias, olha o que aconteceu. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Quem não estava mais lá? Jesus. A pedra estava removida. O que tinha acontecido? O quê? Jesus ressuscitou. Elas foram lá. Quando chegaram lá, a pedra estava removida, não tinha ninguém lá. Então Jesus, ele tinha
ressuscitado. E diz a Bíblia que ainda era escuro, estava noite ainda, quando elas foram. Posso te falar uma coisa? É na escuridão da tua vida, nas trevas da tua vida, nas noites na tua vida, que você revela em quem você tem acreditado. É nos momentos de lutas, nos momentos difíceis, é quando você está com uma coroa de espinho na sua cabeça, é que você vai revelar a fé que você tem dentro de você. Porque mesmo escuro, Jesus já não estava mais lá. Nem a morte pôde detê-lo. Ele vence a própria morte, irmãos. Sabe o que quer dizer isso? Ele vence a morte. Ah, você quer me matar? Não vai me matar. Ele ressuscita. Ele ressurge. Sai do túmulo. Acabou. O que significa dizer isso para vocês? Significa dizer que daquele momento da última ceia até esse momento era noite. Mas agora que ele ressuscitou, agora que ele não está mais no sepulcro, o que aconteceu? Não é mais? Hã? Você crê que pode acabar essa noite da tua vida? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque Jesus fez isso por você. Venceu por você. E eu creio, irmãos, que corre em nossas veias o sangue de Jesus. Ou seja, temos o DNA de Cristo. Então, se ele venceu tudo isso, venceu a traição, as negações, venceu a prisão, venceu tudo isso, coroa de espinho, você pode vencer também. Jesus venceu para eu vencer. Entende? Jesus morreu para eu viver. Prestou atenção nisso? Por isso que para o crente não existe morte. Muito pelo contrário, vida. Porque quando a gente morre no físico, acaba a vida nossa aqui na terra, a gente continua uma vida com Cristo. E eterna. Porque Ele vive. Então preste bem atenção, porque, irmãos, até esse presente momento tudo era noite. E agora? Era vida. Sabe o que é agora? Bota para mim o que é agora. O dia é chegado. O período de noite de Jesus acabou. E o dia de Jesus chegou. Sabe o que vale a pena dizer para vocês? Que Jesus, ele suportou, preste bem atenção nisso, ele suportou trevas e morte, para dar-nos luz e vida. Foi isso que aconteceu. Vou repetir. Jesus suportou trevas e morte, para dar-nos luz e vida. Coloque dentro da tua alma o que eu vou dizer. Nem tudo está perdido. Se você hoje vive um período de trevas, acredite, no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, porque eu venci o mundo. Venci por vocês. Sabe como eu encerro essa pregação? Romanos capítulo 13, e eu encerro. Romanos capítulo 13, e eu encerro. O dia é chegado. Quantos que podem dizer isso? O dia é chegado. Vamos alto. O dia é chegado.
Jesus ressuscitou, irmãos. Esse já é o motivo da gente comemorar o nosso novo dia, não é? O nosso novo amanhã, amanhã vai amanhecer, vai ser um novo dia. É um novo dia. E olha como é que eu termino aqui, ó, 13, verso de número 12. Consegue ler comigo em voz alta? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Glória a Deus. Vocês entendem isso ou não? É isso, irmãos. Aqui, ó, o dia é passado. A noite está dizendo, a noite, né? A noite é passada e o dia é chegado, porque Jesus ressuscitou. Aquele período, né, de noite que Jesus passou. Chegou um novo dia para ele ressuscitou, ele ressurgiu. Então nós devemos fazer o quê? Rejeitar o que é das trevas, o que é da escuridão, o que é da noite, não aceitar na nossa vida, crendo que haverá uma esperança para nós, acreditando que o nosso amanhã vai ser melhor. Eu tenho que confiar nisso. Está difícil, estou passando por essa luta, mas amanhã vai ser melhor. Se o mês de março não foi um mês bom, em termos de negócios para você, em termos financeiros para você, passou. Abril vai ser melhor. Se vista das armas da luz. Jesus ressuscitou para isso, para mudar a sua história, para fazer o seu dia ser melhor, para mostrar que a morte não tem um domínio, as trevas não têm um domínio, as obras das trevas não têm domínio sobre a tua vida. Então receba isso em teu coração e viva Cristo na tua alma. Quem pode aplaudir a Jesus, hein? Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. E fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!